Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Jesus é. Jesus é. E o nosso foco é falar sobre Jesus, gente. A nossa igreja, nós procuramos ser uma igreja cristocêntrica. Então, os louvores que nós cantamos precisam falar de Jesus. A mensagem que a gente prega, pastor, se você pregar no Antigo Testamento, no final eu vou falar de Jesus, irmão, porque Jesus é o centro da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia com a ótica e com os olhos de Jesus. Tudo aponta para Jesus, tudo é sobre Jesus. Paulo, numa das suas orações, ele diz: porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Não há outro caminho, não há. Nós queremos falar sobre Jesus, então nós intitulamos Jesus é. Como você completaria essa frase? Ontem eu coloquei no nosso Instagram. Quem é que participou da nossa enquete lá? Ah, pastor, não participei. Nos ajude, né, gente? Mas uma galera participou. E eu coloquei, fiz um videozinho lá, né? Tentei dar uma de blogueiro lá no Instagram, tá difícil. Falei assim, ó, como você completaria essa frase? Jesus é. E o pessoal colocou lá: perfeito, maravilhoso, minha vida, né? Então eles colocaram cheiroso, colocaram um monte de coisa lá. Jesus é. E por que, irmão? Nós corremos um grande risco. Entenda que eu quero te introduzir nessa mensagem hoje. Nós corremos o grande risco de acreditar num Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Talvez o Jesus que você conhece é o Jesus que os seus pais te apresentaram. E dependendo de como eles te apresentaram, pode não ser um Jesus tão bom. Talvez o Jesus que você conhece seja o Jesus que um líder religioso apresentou para você, e talvez essa experiência não foi tão boa. Eu não sei qual é o Jesus que você acredita, mas nós queremos falar do Jesus que a Bíblia diz. Porque quando o assunto é Deus, não pode existir na nossa boca a palavra eu acho. Não, gente, mas eu acho que Deus é assim. Eu acho que... Não tem o que eu acho. Porque não é o que você acha, não é o que o pastor acha. É o que a Bíblia diz sobre Jesus. É o que a Bíblia fala sobre Jesus. Por quê, gente? Porque senão nós vamos construir um Deus à nossa própria imagem. Então, se eu acredito num Deus que não me constrange, que não fala o que eu tenho que fazer de certo ou errado, eu vou criando um Deus à minha própria imagem, o meu ego vai crescendo e eu não sou confrontado. Mas pastor, Deus só confronta? Não, Deus te ama. E muitas vezes a maneira de Deus te amar é te confrontar, é dizer que você não está no caminho certo, amém? Mas hoje nós estamos vivendo numa época onde muitas pessoas falam de tudo. E o pilar de Bereia, dos crentes de Bereia, quem já leu em Atos, é que enquanto Paulo, irmão, duvido, se Paulo estivesse pregando aqui, você ia abrir a Bíblia para conferir o que ele estava falando, duvido. Paulo, hein? Você falou, não, é Paulo, irmão, o apóstolo, eu só vou receber, né? Só vou receber. Irmão, os crentes de Bereia, enquanto Paulo pregava, eles abriam as escrituras para confirmar se o que Paulo estava falando condizia com as escrituras. Sabe por quê? Porque eles não queriam ser enganados. Eles não queriam servir um Deus que era um Deus que eles criaram no coração deles. Irmãos, em nome de Jesus, nosso intuito com essa série é apresentar um Jesus que a Bíblia diz. Um Jesus em que a palavra de Deus fala quem Ele é. E nesses 5 domingos, eu estou me dedicando muito, gente. Estou me dedicando muito. Então provavelmente nesse mês eu não vou pregar às quintas-feiras. Eu vou me dedicar apenas aos domingos. Porque eu quero trazer para vocês quem realmente Jesus é. E pode ser que a gente quebre alguns castelos de areia. Quem aqui já fez castelo de areia na praia? Quem, né? Castelo de areia é fácil, né, irmão? Às vezes passa alguém, tropeça, derruba, não é? Muitas vezes nós criamos pequenos castelos dentro de nós. E a gente pega Jesus, não, Jesus é isso aqui para mim, mas no fundo é um castelinho de areia. E a gente vai ter que derrubar esses castelos de areia para construir uma rocha dentro de você. E essa rocha, irmão, vai ser firme. Então, se tem o tema de hoje é Jesus é, aí a gente deixou esse traço aqui, né? Jesus é, e o primeiro tema de hoje, né, dessa primeira semana, é Jesus é amigo. Vamos lá? Eu vou contar até 3 e você vai repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus é amigo. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de ter é amigo.
Se tem uma coisa que eu amo ter é amigo, porque amigo, estou falando amigo, irmão, amigo, né? Amigo mesmo, porque amigo ele vai estar com você em todos os momentos. Amigo não é somente aquele que fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Quem aqui tem um amigo, irmão, que o bicho é mais duro que um coice de cavalo? Quem aqui tem um mais bruto? Se você não tem, provavelmente você é essa pessoa, ou você é essa pessoa e tem também alguém assim. Nós precisamos ter amigos que quando a gente estiver caminhando, né, fala, irmão, e aí? Está errado, porque amigo que só fala o que você quer ouvir, não é seu amigo. Sabe quando eu me lembro, meu Deus, eu acho que a Jaque foi minha primeira namorada. Cadê a Jaque? Subiu já, né? A Jaque foi minha primeira namorada, noiva, sou casado com ela até hoje, e agora até que a morte separe. Mas eu me lembro de alguns amigos, né, que na época de escola ficava com, meu Deus, eu fazia test drive em metade da escola, irmão. E aí eles se envolviam e tal, e gostavam da menina, e aí de repente, e aí eu me lembro que quando eles estavam se envolvendo com as meninas, né, eles conversavam, mano, eu tô gostando da menina X e tal. Aí eu falava assim, é isso aí, meu, vai, ela é, eu não era crente, né? Aí eu falava assim, as características não, vai que é sua. Aí ele passava 2 semanas, terminava. Aí ele mandava mensagem, cara, terminei. Aí eu falava assim, mas tá certo, tem que terminar mesmo, porque, meu, se terminou é porque não era para acontecer. Aí depois, 2 semanas depois, ele voltava com a mesma menina, e aí mandava mensagem, mano, voltei com ela. Eu falava, é isso aí, tem que voltar mesmo. Você vê que a pessoa não tem opinião nenhuma, ela só fala o que você quer ouvir. Isso não é amigo não, irmão. Amigo vai falar na sua cara, fala, você está errado, esse não é o caminho certo. Eu amo ter amigo, porque amigo nos corrige, amigo nos alegra nos momentos mais difíceis. Irmão, quantas vezes no momento muito conturbado da minha vida, eu tive que conversar, eu liguei para alguém e falei, cara, eu tenho um amigo, irmão, que você senta do lado dele, ele te coloca para cima em 2 minutos, você precisa ter um amigo assim, amigo empolgado, para não ver problema em nada, irmão. Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3, e quando eu tá difícil, eu vou falar com ele, ele sempre olha o lado bom, e você precisa ter alguém assim. Amigos, para você conversar, comer pizza, amém, gente? Eu amo ter amigos. E eu quero te fazer uma pergunta, você sabe o que todos os amigos de Jesus tinham em comum? Jesus teve muitos amigos. Quem aqui já leu pelo menos uma carta dos evangelhos? Cadê? Levanta a mão, pelo menos uma, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem aqui já leu os 4 evangelhos? Levanta a mão aí. Já diminuiu um pouquinho, mas se você já leu pelo menos um, já leu, né? Você vai ver que Jesus se relacionou com muitas pessoas, sim ou não? Jesus teve muitos amigos, e cada amigo tinha uma característica diferente, falava de um jeito diferente, mas eles tinham uma coisa em comum. Eu quero ver quem acerta. Vou dar 2 chances aí, 3 chances, vai. Quem sabe? É o quê? Fala aí. Problema? Tá quase lá. Todos os amigos de Jesus tinham uma coisa em comum. Ninguém vai acertar, não? Ninguém quer errar. Alguém tem que falar, porque lembra, igual sala de aula, né? Um tem que ter coragem. 2 braços aí, tinha? Depende. Não sei se Jesus tem um que não tinha manco, estava manco, um que não tinha olho, né? Posso te falar o que todos eles tinham em comum? Todos eles eram pecadores. Todos os amigos de Jesus eram pecadores. Essa era uma característica comum de todos. Eles tinham características diferentes, mas todos eram pecadores. Deixa eu falar uma coisa, Jesus era amigo de pecador, irmão. Só que quando o assunto é pecado, vamos lá, irmão, meu Deus do céu. Quando o assunto é pecado, todos nós temos um pouco de hipocrisia. Pastor, você se inclui nisso? Me incluo. Sabe por quê? Porque nós temos uma mania, eu não sei de onde a gente aprendeu isso, eu sei que eu aprendi isso, mas a gente tem uma mania de classificar pecado. A gente coloca o pecado como categoria.
A gente fala assim, não, aquele irmão ali, o pecado, não, esse pecado aqui está na categoria 1. Aí quando o outro irmão pega, esse aí já foi pro 3. Só que, irmão, deixa eu te falar uma coisa, estou falando de Bíblia, tá? Deus não faz distinção de pecado. Deus chama pecado de pecado. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que diz assim, pecadinho e pecadão. É um pecadinho. Não, é só uma mentira aqui. Pecado é... A única diferença que há é a consequência do pecado. Aí que tá. Porque tem pecado que vai te levar para a cadeia. Tem pecado que vai te levar para o hospital. Tem pecado que vai adoecer a sua alma. Mas pecado continua sendo pecado. Aos olhos de Deus, todo pecado é igualmente mau. Aos olhos de Deus, todo pecado é mau. Só que aos olhos de Deus, todos os pecadores são igualmente passíveis de serem amados. Mas pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Jesus não tinha uma classificação de pecados. Quando alguém se aproximava de Jesus, Jesus não fazia uma entrevista para saber como era a vida da pessoa. Quando alguém se aproximava de Jesus, ele não perguntava, mas não. E existe uma história da Bíblia, que é a história que nós vamos ler hoje, que é uma história que evidencia muito isso. É a história de um rapaz chamado Zaqueu. Quem conhece a história? Pastor, não conheço. Mas provavelmente você já passou na frente de um bar e estava tocando essa música. Irmão, essa música, a música do Zaqueu, meu Deus do céu, era na igreja, era no bar, onde você passava. Quem lembra dessa época do Como Zaqueu, irmão? Regis Danese foi usado por Deus mesmo. Se você não conhece a história, Zaqueu ele era chefe dos cobradores de impostos. Vai ter alguns detalhes que eu preciso que você se atenha comigo aqui. E Zaqueu também era uma pessoa muito baixinha. Esse detalhe é muito importante, tá? Então você grava esse detalhe aí. Muito importante. Mas eu quero ler o texto bíblico com vocês. Vamos lá? Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu quero ler o texto bíblico e eu vou ressaltar alguns pontos importantes aqui dentro do próprio texto. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Zaqueu era pobre, irmão? Zaqueu era mais ou menos? Zaqueu era o que, gente? Vai gravando essas informações. E ele era chefe dos publicanos. Chefe. Ele era funcionário ali, ele era peão. O que ele era? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. E aí ele teve uma ideia. Então ele corre adiante, ele sobe numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Irmão, meu Deus, Jesus estava com pressa. Nós vamos entender, eu quero ler só até aqui, vamos terminar esse versículo. Eu quero ficar em sua casa hoje. Deixa eu te contextualizar dentro desse texto. Eu preciso que você preste atenção agora, porque agora você vai entrar na história, depois a gente vai aprender as lições. Os israelitas da época de Jesus viam os cobradores de impostos como ladrão. Assim, hoje a gente não tem esse cargo, tipo assim, você não está passando aqui na rua e tem, aqui é minha loja para cobrar imposto. Não, já vem na nota já, irmão. Quando você vai no mercado, tem uma vez que eu comprei um desodorante, foi 70% de imposto. Desodorante que eu paguei R$15, era para eu ter pagado 3. Então assim, dá uma dica, né? Você vai no mercado, não olha a nota não, irmão, senão você vai desanimar. Imposto. Os israelitas da época de Jesus viam os cobradores de impostos como ladrões, como cafetões.
Isso porque, agora eu quero que você entenda isso. Isso porque quem trabalhava para o Império Romano, que era o império que dominava a época, eram os próprios judeus. Para pensar comigo, irmão. Roma, o maior império da época, dominava Israel. E aí eles construíram um cargo. Que cargo era esse? Cobrar imposto. Só que eles não pegaram os romanos para cobrar imposto dos judeus. Eles contratavam os próprios judeus, um próprio judeu, para cobrar imposto do povo dele. Agora, vamos lá, vamos se colocar, há 2000 anos atrás, todos nós aqui somos judeus. E aí, de repente, você vê um judeu cobrando imposto de você. Você fala, como assim, irmão? A gente é do mesmo time. Você está do lado de Roma ou está do lado de Deus, do Deus de Israel? E todos os cobradores de impostos estavam do lado de Roma. Então, a função do cobrador de impostos, como o próprio nome diz, era cobrar imposto. Só que tem um detalhe nesse texto, que não está implícito no texto, mas quando você estuda a cultura judaica você vai entender, é que como que os cobradores de impostos ganhavam dinheiro? Eles não tinham salário, sabe, CLT? Não tinham. Seu salário vai ser fixo de X. Não, eles não tinham. Qual que era a condição de Roma? Seguinte, Zaqueu, você vai ser agora cobrador de imposto. Por dia você tem que me dar X, valor X, é a cota do dia. O que passar disso é seu. Irmão, aí você jogou na conta do ego, do egoísmo, da ganância, da avareza, não é? Então, os cobradores de impostos ganhavam dinheiro naquilo que eles cobravam a mais. Aí, irmão, diz a história, diz o texto bíblico, que eles extorquiam o seu próprio povo. Dinheiro dos pobres, das velhinhas. Já era um povo que já estava sendo dominado por uma outra nação, já não tinha muito dinheiro, e o pouco que ele tinha, os cobradores de impostos cobravam a mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta: será que Zaqueu era uma pessoa amada? Você acha que Zaqueu era um cara assim, que ele andava na rua, Zaqueu, meu amigo, vem aqui. Quem você acha que eram os amigos de Zaqueu? Romano, ou cobradores de impostos. O ciclo de amizade de Zaqueu era a sua própria laia. Por quê? Porque ele era um traidor do seu próprio povo. Mas tem algumas informações importantes que eu quero dar para você. Zaqueu, ele aparece na história não como um cobrador de imposto, como Mateus era. Ele aparece na história como chefe. Ou seja, ele cuidava de um distrito e ele tinha vários outros cobradores debaixo da supervisão dele. Agora vamos pensar comigo. A pessoa que cobra imposto, ela precisa ser boa de número. Quem aqui é de exatas aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Meu Deus, que isso, gente? Todo mundo de humanas aqui mesmo? Meu negócio é a arte. Vou viver de miçanga. Samuel. Os romanos, eles analisavam as pessoas que eram boas de número, boa de conta, organizado. Quem aqui é desorganizado aqui, irmão? Você não ia ser cobrador de imposto, não. Zaqueu, ele era um fenômeno. Pastor, mas como assim um fenômeno? Porque ele não era só um cobrador de impostos. Quando Roma chama Zaqueu para ele virar um cobrador de impostos, começa a observar que ele é um cara acima da média. Por quê? Porque ele era um cara muito organizado. Pastor, como você sabe disso? Está no texto, você vai entender. Zaqueu foi um homem acima da média. Zaqueu começou a se destacar. E aí Roma olhou e falou assim: opa, vai ser chefe agora. Agora você vai cuidar de outros cobradores. E com isso, Zaqueu começou a enriquecer. Agora, irmão, eu sou assim, tá? Eu sou meio doido. Quando eu leio a Bíblia, eu tento entrar na história. Eu imagino como que era a vida de Zaqueu. Se fosse nos dias de hoje, irmão, Zaqueu ia ter uma mansão. Ele ia ter uma piscina na casa dele. Ele ia ter aquelas boias aquelas boias que parecem um colchão de casa. Já viu aquelas boias que o cara deita aqui, ó? Ele ia estar aqui, só esperando as empregadas dele servir uma azeitona no palito assim para ele. Aqui, senhor, uma porção.
Aí ia estar os amigos dele na beira da piscina, os outros cobradores de impostos. Imagina com o assunto dele, e aí, quanto é que você conseguiu essa semana a mais? Ele fala, essa semana? 1.000 denários a mais, irmão. Rapaz, não, você não sabe essa semana eu peguei uma velhinha, eu tirei até a última moeda que ela tinha. Esse era o assunto dos amigos de Zaqueu. Zaqueu tinha poder, Zaqueu era um homem que tinha dinheiro, Zaqueu era um homem que tinha fama, Zaqueu era de pequena estatura, e só quem aqui é pequeno sabe que na escola não é fácil, né? Eu tenho 1,69, sou pequeno, né? Sou baixo, mas tem gente mais baixa, depende, né? Mas quando eu era da escola, na época de escola, era bem baixinho, e aí meus apelidos era toco de amarrar jegue. O pessoal falava assim, Henrique, você tem que atravessar a rua correndo para pegar embalo para subir a guia. O pessoal falava assim. Você acha que a vida de Zaqueu foi fácil na sua infância, irmão? Pequena estatura, cresceu na cultura judaica, só que aquele rapaz que teve uma vida difícil na infância, hoje tem poder, hoje tem dinheiro, hoje tem fama, tem a casa, a melhor casa de Israel, tem um monte de gente trabalhando para ele. Zaqueu, irmão, era um gangster da sua época. Só que de repente corre a fama. Que fama é essa, pastor? A fama de que estava chegando um homem, que onde esse homem andava, tinha uma multidão atrás dele. Só quem aqui, irmão, conhece alguém que tem um ego maior do que, sabe, meu Deus, não cabe. Só que quem conheceu alguém assim, sabe que uma pessoa que tem muito ego, ela não suporta ver alguém maior do que ela. Todos nós temos um pouquinho disso. Se a alegria do teu irmão não te alegra, irmão, você precisa jejuar mais. Fala assim, Deus, eu preciso me alegrar com a alegria do meu irmão. Você quer saber quem é teu amigo de verdade? O assunto é amigo, né? Não conta derrota não, irmão, porque derrota até o teu inimigo se compadece de você. Conta vitória, e olha no rosto dele, conta a sua promoção, conta que esse mês você ganhou 30 mil reais por mês, irmão, se ele se alegrar, se ele pegar na sua mão e falar, é isso aí, é seu amigo. Agora quando você olhar assim, que benção, então, vamos mudar, aí o cara muda de assunto, irmão, esquece. De repente Zaqueu ouve dizer que está chegando um Jesus, que onde ele anda uma multidão está atrás. Pô, como assim? Está chegando um cara famoso aqui. O texto é muito claro, não diz que Zaqueu foi atrás de Jesus para ser salvo por ele, irmão, não. Zaqueu é ser salvo do quê? Ele tinha dinheiro, fama, rodeado de pessoas que alimentavam o ego dele, porque ele era chefe, irmão. Quem aqui já trabalhou em empresa? Quem trabalha aqui em empresa, sabe o quanto o chefe, né? Eu não posso usar a palavra, mas você sabe a palavra que eu ia usar. Quanto todo mundo está querendo estar do lado do chefe, por quê? Porque quer ser promovido, né? Porque quer um aumento de salário, é ou não é? Estou falando alguma besteira aqui? Zaqueu era um homem com o ego inflado, os outros cobradores de impostos estavam no pé de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem de confiança de Roma, ele era chefe. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Estou te colocando na história, talvez você nunca tenha lido esse texto assim. Só que ele ouve dizer que está chegando um cara, um tal de Jesus, que onde ele chega, tem uma renca atrás. Ele falou assim, eu quero ver, o que é esse negócio, o que ele tem, eu preciso ver o que ele tem. De repente Jesus chega, o texto diz que Jesus entra em Jericó, não é isso? E ele atravessa o meio da cidade, e quando ele passa onde Zaqueu estava, Zaqueu tenta ver Jesus, mas por um motivo muito óbvio que você sabe. Por que, gente, que ele não conseguiu ver Jesus? Desse tamanho, não sei se ele tinha 1,50, mas ele era baixo, né? Baixinho. Ele não conseguiu ver Jesus. Só que Zaqueu teve uma ideia. Por quê? Porque pessoas, irmão, espertas, tem sempre uma saída. Zaqueu era acima da média. Não à toa ele virou o chefe dos cobradores e um funcionário top de Roma. Ele era acima da média. Falou, a multidão é mais alta do que eu, não precisa se esforçar muito para ser mais alto, né? Não precisava se esforçar muito, já tinha uma multidão. Ele olha uma árvore,
Eu vou subir nela. E com isso eu vou ficar mais alto do que todo mundo. E eu vou conseguir ver Jesus. Só que, irmão, eu quero entrar na parte prática dessa lição, desse tema de hoje. Jesus é amigo. Zaqueu sobe, ele sobe na árvore. E quando ele sobe, sabe qual é a primeira palavra que sai da boca de Jesus? Está no texto. Lê o texto aí, irmão. Você está com o texto aberto? Não. Qual? Quem falou o nome dele para Jesus? Jesus, o manto, né? O revelamento. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Sabe por que Jesus é o nosso amigo? Eu quero entrar na primeira lição de hoje. Jesus é o nosso amigo, primeiro, porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. Aquele homem sobe, de repente, irmão, se coloca, vamos entrar na história. Quem está na história comigo aqui? Você está em cima de uma árvore para ver qual é que é daquele cara famoso que está entrando na sua quebrada. O cara estava entrando na quebrada. Irmão, Zaqueu mandava em Jericó ali. Para Zaqueu ninguém podia ser mais famoso que ele. De repente o cara entra, ele sobe na árvore, do nada aquele cara que ele foi ver, Zaqueu, ele falou, uai, como é que ele sabe meu nome? Você ficaria assustado ou não? Como ele sabe quem eu sou? Como ele sabe meu nome? Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele é o único que nos conhece. Essa semana eu li uma história muito interessante de um rapaz, um menino ainda, nos Estados Unidos. Ele cresce numa família muito humilde. O pai dele sustentava toda a família, só que de repente o pai dele tem um acidente, ele perde a perna. O pai dele fica em possibilidade de trabalhar. E logo em seguida ele morre. E aí, Howard, que é o nome dele, em inglês, né, americano, Howard. Ele tem que trabalhar, ele se esforça. Ele vai, faz faculdade, ele faz faculdade de marketing, e na faculdade ele encontra dois amigos que estavam abrindo uma empresa de café. Não é só porque meu sobrenome é café não, mas essa história é muito boa. Ele encontra dois amigos que estavam abrindo uma empresa de café, e esses dois amigos viram que o Howard era diferente. No marketing o cara tinha umas sacadas diferentes, e chamou Howard para participar da empresa. Falou assim, você não quer trabalhar com a gente? E o nome dessa empresa é uma empresa chamada Starbucks. E Howard começa a trabalhar, e eles abrem uma franquia, 2, 3, 4, eles conseguiram abrir 14 franquias, nós estamos em 1989, numa das férias de Howard, ele viaja para Milão, para a Itália, e ele, trabalhando há anos com café, onde que ele vai? Uma cafeteria, só que quando ele chega numa cafeteria simples, de Milão, ele senta, aí a atendente chega no Howard e fala assim, qual o seu nome? Aí fala, Howard, qual o seu pedido? Ela anota o pedido, e aí levou para uma senhorinha, a senhorinha que fazia o café. A senhorinha fez o café e falou assim, toma aqui ó, leva na mesa do Howard. Quando o Howard ouviu aquilo, ele falou assim, uau, tem alguma coisa aí. Howard, ele não se sentiu o cara da mesa 8, não, eu sou o Howard dessa mesa aqui. A mulher chamou ele pelo nome, e ele teve uma sacada, a gente precisa chamar as pessoas pelo nome. E aí ele volta das férias, fala, gente, tive uma estratégia de marketing poderosa, chega para os dois amigos dele, ó, agora a gente vai ter que mudar toda a nossa estratégia, vocês confiam em mim? Confio, vai ser assim, assim. Aí ele, não, que está dando certo até agora, por que a gente vai mudar? É o famoso time que está ganhando não se mexe, né? E aí, Howard não aguentou ficar lá, na Starbucks, e ó, saiu fora. O que ele fez? Abriu um empreendimento, com outro nome, não era Starbucks. Ele abriu e aplicou aquilo que ele acreditava. Então as pessoas chegavam e chamavam elas pelo nome. Só que aí o negócio começou a crescer.
Ele abriu 2, 3, 5, 20, 50. Aí Howard teve uma ideia. A empresa estava quebrando. Sabe a Starbucks? Estava quebrando. Ele era um ex-funcionário. Ele foi para os amigos e falou assim: ó, é o seguinte, eu quero comprar aqui. Quanto vocês vendem? X. Dou o dobro. Comprou a Starbucks. Hoje a Starbucks tem 30.000 unidades em todo o mundo. Porque um homem entendeu que chamar alguém pelo nome faz aquela pessoa se sentir especial. A ciência diz que a voz, a palavra mais doce ao nosso cérebro, ao ouvir, é o nome. Isaías 45, versículo 3, eu amo esse trecho. Diz assim: eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ah, irmão, Jesus olha para aquele rapaz e desconcerta ele. Ele diz: Zaqueu. Quando Jesus, irmão, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é: desce daí, rapaz, tu vai cair. Não foi isso. Foi Zaqueu. Irmão, isso traz uma verdade espiritual para nós, em nome de Jesus. Jesus nos conhece. Jesus, ele conhece o íntimo do seu coração. Jesus, ele conhece aquilo que passa dentro de você. Jesus, quando a Bíblia diz que ele te chama pelo teu nome, irmão, não é porque ele sabe o teu nome, não, é porque ele te conhece mais do que qualquer pessoa, é porque ele sabe quem você é, ele sabe as suas necessidades, ele sabe dos seus pecados, e mesmo assim ele te chama pelo teu nome. Irmão, quem te chama pelo teu pecado é o diabo. Deus sabe do teu pecado, mas te chama pelo teu nome, porque você é filho dele e ele te comprou com preço de sangue. Você é único. Quando a Bíblia diz que ele te chama pelo teu nome, ele diz: você é único. Sabe, irmão, eu amo essa história porque essa história revela um Deus que, apesar das más intenções daquele homem, revela um Deus que o conhecia profundamente. Se lembram? Quando Filipe foi chamado, Jesus virou para Filipe e falou assim: olha, eu te vi debaixo da figueira. Aí Filipe: como assim? Vejo que tu és profeta. Aí Jesus falou para ele assim: cara, você creu em mim só porque eu soube disso? Você vai viver coisas maiores. Aí ele puxa, ele traz à tona o que Jacó viveu. Ele diz: olha, eu digo que você verá anjos de Deus subindo e descendo. Sabe, irmão, Jesus, ele é o nosso amigo, e ele nos conhece pelo nome. Sabe o que eu quero te dizer hoje, irmão? Eu sinto o Senhor falando muito forte aqui, é que você não é qualquer pessoa. Lembrei de algo até um pouco engraçado. Estava conversando com um pastor, ele falou assim, eu estava pedindo alguma coisa para ele falou assim: não, só se você me der tal músico da sua igreja. Ele falou desse jeito, né? Eu não vou falar para não inflar o seu ego, tá bom, músico? Mas fica na benção aí. Olha o ego, né? Olha o ego. Olha o coração. Olha o coração. Ele falou assim: não, mas ele falou brincando, né? Não, mas só se você der essa música. Aí eu virei para ele e falei assim: não, mas esse músico, ele não tem preço, ele tem valor. Você pode me oferecer o que você quiser, você não vai levar porque ele não tem preço, ele tem valor. Eu quero te dizer que o preço que você tinha, que era a morte, porque a Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado era a morte, Jesus pagou esse preço para te dar um valor. Ai, irmão,
Porque Ele te ama, porque Ele te conhece, porque Ele te chama pelo teu nome. Ah, Jesus. E o texto diz que, então Jesus chama Zaqueu, e eu imagino que Zaqueu se assusta. Zaqueu, e Jesus fala para ele assim: desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa. A cultura judaica tinha um entendimento que é o seguinte: se você janta à mesa de alguém, isso quer dizer que você é amigo daquela pessoa. Por isso, irmão, tome cuidado com quem você chama para sua casa. Toma cuidado com quem senta à sua mesa. Só que Jesus chama Zaqueu e fala assim: eu quero comer com você. Agora, quem eram os amigos de Zaqueu, gente? Quem era? Romanos, publicanos, cobradores de impostos. Só gente ruim, irmão. Só ladrão. Agora, imaginem os fariseus. Os donos da lei, né? Que os fariseus... Ele fala: como assim? Vai comer na casa dos pecadores? Ixi. Jesus, ele fala para Zaqueu: Zaqueu, eu quero comer na sua casa. E o que eu acho mais lindo no texto é que o texto não fala o que aconteceu no jantar. E eu acho que é muito intencional, porque o evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito detalhista. Se você ler Lucas comparando com outro evangelho, você vai perceber que tem detalhes em Lucas que você não vê em outro evangelho. A Bíblia diz que no meio do jantar, Zaqueu se levanta. Zaqueu se levanta e fala assim: olha, eu preciso mudar, cara. Eu preciso mudar. Agora, vamos lá. Quem estava à mesa com Jesus eram os amigos dele, que viam em Zaqueu e falaram: não, Zaqueu é o chefe, Zaqueu é o cara. Eu quero comer na casa dele, eu quero participar da piscina dele, eu quero estar junto com ele lá. Quando de repente eles estavam sentados, Zaqueu levanta e fala assim: eu quero mudar. O texto não fala o que aconteceu. E eu acho que foi intencional, sabe por quê? Porque se mostrasse o conteúdo, a gente ia querer fazer disso uma regra, sabe? Para que todo mundo fosse transformado por aquilo que Jesus tratou ali, mas não. O texto apenas mostra que o resultado de alguém que se encontra com Jesus é ser mudado por Ele. Então a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que primeiro, Jesus nos conhece, segundo, Jesus nos muda. Sabe, irmão, porque os verdadeiros amigos sempre vai extrair o melhor de você. Os verdadeiros amigos sempre vai falar para você assim: olha, você precisa mudar nisso, nisso, nisso e nisso. E sabe, irmão, o centro desse ponto é que um encontro com Jesus muda tudo. Eu vou repetir isso: um encontro com Jesus muda tudo. Não é um culto na igreja, não é uma célula, não é um momento de comunhão, é um encontro com Jesus. Por isso que infelizmente muitas pessoas estão caminhando para o inferno dentro da igreja, muitas pessoas vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas eu quero te dizer algo, irmão. Você conhece alguém que se encontrou com Jesus? Porque ninguém que se encontra verdadeiramente com Jesus permanece da mesma maneira, irmão. De repente Zaqueu se levanta e fala assim: olha, eu vou mudar. Jesus, é o seguinte: metade da minha riqueza, está no texto, metade da minha riqueza eu vou doar para os pobres, e a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais todos aqueles que eu extorqui. Agora vamos lá. Ele conseguiu. Primeiro, como é que ele sabia todo mundo que ele extorquiu?
Irmão, ele tinha anotado. Ele tinha que prestar conta para Roma, irmão. Ele tinha que saber todo mundo que ele... Quem já assistiu The Chosen aí, sabe como é que foi, lembra? Mateus ali, o senhorzinho passava... você esqueceu, hein? Na próxima semana... Zaqueu sabia todo mundo que ele tinha feito mal, extorquido, e ele fala: Senhor, metade da minha riqueza, olha só, quanto que é meio mais meio? Meu Deus, o pessoal não é bom de matemática não, né? 50% mais 50% dá quanto? Meu Deus. Ele falou: Senhor, isso que aconteceu aqui foi tão grande, que metade do que eu tenho eu vou doar para os pobres, e a outra metade eu vou restituir todo mundo. Irmão, você não entendeu não. Eu estou falando, Jesus, o impacto que eu tive com você foi tão grande, que tudo aquilo que eu conquistei até hoje não vale nada. Eu vou levar... Irmão, porque alguém que se encontra com Jesus, porque eu considero como perda. Paulo, ele escreve assim: eu poderia me gloriar em muitas coisas, quanto à lei fui fariseu, eu sou da tribo X, fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou mais judeu que todo mundo aqui, mas tudo isso para mim é perda, eu considero como perda, a fim de ganhar a Cristo e ser conhecido por Ele. Ele diz isso. Sabe o que nós precisamos, irmão? Ser mudado a tal ponto por Jesus, que tudo aquilo que nós temos, nós consideramos como perda, para que Ele habite em nós. Irmão, não sei se você está entendendo isso aqui. Jesus é o nosso amigo. Ele é amigo de pecadores, Ele é amigo que nos conhece, mas Ele também é o amigo que nos muda. Sabe, por último, essa história me faz entender uma coisa muito interessante, que o que fez Jesus parar não foi o fato de Zaqueu ter subido numa árvore, porque Zaqueu tentou chamar a atenção de Jesus subindo numa árvore, mas não foi isso que fez Jesus parar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? É que Deus não é atraído pela nossa capacidade. Jesus não é atraído por aquilo que nós fazemos. Pastor, o que eu tenho que fazer para Jesus me amar mais? Nada, irmão. O que fez Jesus parar não foi o fato de Zaqueu ter subido e ter chamado a atenção. Quem já ouviu aquele ditado? Quer se aparecer? Coloca a melancia na cabeça. Quem já ouviu isso aí? Não. Zaqueu até queria, irmão, se aparecer. Mas o que fez Jesus parar não foi ele subir numa árvore, mas foi o amor, a graça e a misericórdia de Jesus por ele. E a terceira lição que eu aprendo é que o mesmo Jesus que nos conhece, o mesmo Jesus que nos muda, é o Jesus que nos ama. Ao ponto de depois dele mencionar o nome, ele diz: desce, 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 desce. Isso que você fez para chamar minha atenção não vale nada, irmão. Desce da árvore. Sabe, Jesus, Ele quer que a gente desça da árvore. Muitas vezes a árvore que nós estamos em cima é a árvore da religiosidade. Muitas vezes a árvore que nós subimos é a árvore da autoconfiança. Muitos é a árvore das nossas tradições, do nosso ego, a árvore de confiar em si mesmo, mas Jesus está falando: desce porque eu te amo, desce porque não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu vou fazer quando eu me encontrar com você na sua casa.
Pastor, eu já ouvi tantas vezes que Jesus me ama, eu quero te dizer mais uma vez, irmão, Ele te ama. E o versículo 10 de Lucas 19, nós não lemos, mas eu quero encerrar essa pregação com esse versículo. Esse versículo mostra o que Jesus veio fazer. E o versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe o que ele está falando aqui? Pare de confiar em si. Nós precisamos parar de confiar em nós, porque Ele veio salvar o que estava perdido. E sabe o que muitas vezes impede Jesus de fazer a obra na nossa vida? É que nós continuamos em cima da figueira. O que impede de Jesus e da gente sentir o amor de Deus por nós, é porque a gente ainda continua em cima da figueira, do nosso ego, do nosso pecado. Deixa eu te falar uma coisa, e essa aqui você vai ter que, se quiser você posta no Instagram essa aqui. Você não precisa ser bom para ser amigo de Jesus, você precisa ser honesto. Você não precisa ser bom para ser amigo de Jesus, você apenas precisa ser honesto. Porque às vezes o que Jesus mais quer de nós é que a gente mostre para Ele quem realmente nós somos. Todos os amigos de Jesus tinham uma coisa em comum: todos eles eram pecadores. E muitos não andaram com Jesus, sabe por quê? Diz o texto: porque eles tinham medo do que o grupo religioso ia falar. Sabe por que muitos fariseus e saduceus não se converteram ao Evangelho? Porque eles tinham medo do que o grupo ia falar. Eles tinham uma capa, eles tinham uma reputação a zelar. Só que, irmão, Jesus não está procurando a sua capa, Jesus não está procurando quem você acha que você é, Jesus não está procurando a sua perfeição, Jesus não está procurando a sua autossuficiência, Ele está procurando a sua honestidade. Ele está procurando o seu coração, porque a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Talvez o que te impede de ser amado e sentir esse amor por Jesus é um pecado oculto. Talvez é algo que domina a sua vida e você precisa expor isso. Essa é a noite, irmão. Jesus, Ele quer ser o seu amigo. Pastor, essa palavra é para não crente? É para os dois. Porque tem muitas pessoas que andam com Jesus, mas não são amigos dele. Tem muitas pessoas que são colegas, que está ali, eu amo Jesus, Jesus está no meu coração, mas não é amigo. Porque amizade implica transformação, mudança. Eu quero que você fique de pé comigo hoje. Eu quero encerrar a mensagem. Cara, eu sinto o amor de Deus hoje aqui nos constrangendo. Eu sinto esse amor invadindo a nossa vida. Eu sinto o Senhor dizendo para nós: eu te amo, filho. Mas eu já tenho 10 anos de crente, eu tenho 5, eu tenho 20. Não é o seu tempo de crente, cara.